E hoje é dia de leituras do mês no canal. Oi gente, eu sou a Nini e se é a tua primeira vez por aqui, bem-vindo. Esse é o canal do meu blog, O Estante da Nini. E se gostar do vídeo, aproveita para te inscrever no canal, dá um like e conferir o link do blog e das redes sociais no box de informações. Se tu já acompanha o blog e o canal, bem-vindo de novo, é claro, eu também espero que tu goste do vídeo de hoje. E eu vou compartilhar as minhas leituras de junho, que foi um mês cheio de altos e baixos. Desde que eu comecei o projeto Leitura Todo Dia, foi o mês que eu passei mais tempo com hiatos, grandes hiatos de vários dias sem ler, mas no final, contando os livros físicos e os e-books, foi até que um saldo positivo, então vamos lá. A primeira leitura que eu concluí em junho foi o Morte em Veneza, do Thomas Mann. Esse foi meu primeiro contato com o autor e eu gostei muito dessa experiência, embora eu tenha ficado dividida e até hoje nunca fiz um post no blog pra ele, já passou mais de um mês dessa leitura e eu acho que nem vai rolar essa altura. Esse livro conta a história de um escritor. Esse escritor ele já tá mais pro fim da vida, né, mais pra velhice do que pra juventude, e ele sai de férias pra Veneza. Ele fica até um pouco em dúvida, né, porque a cidade começa a adotar ali algumas políticas de higiene em vários lugares para conter qualquer epidemia de doença. Mas ele acaba ficando por ali principalmente porque onde ele está, no local, né, na praia e tudo mais, no hotel, diríamos assim, ele encontra um jovem adolescente, e esse garoto causa um deslumbramento muito grande nele. Ele fica obcecado com esse garoto. E no decorrer do livro, então, a gente vai acompanhar a vida desse personagem definhando ali em Veneza, andando pelas ruas da cidade atrás desse garoto, as irmãs e a governanta. Ele perde até noção da sua própria vida em determinado momento do livro, ao mesmo tempo que ele vai contar um pouquinho sobre a sua experiência de ser um escritor de uma família de artistas, mas não um escritor com aquela concepção de boemia, sabe? Que viaja o mundo, que se envolve com várias mulheres, em várias confusões, e daí tira sua inspiração. Aqui ele vai trazer um escritor recluso, uma pessoa que passa várias horas por dia se dedicando à escrita, não esperando a inspiração chegar, desenvolvendo várias histórias para depois saber se alguma delas vai dar em alguma coisa ou não, e como esse estilo de vida que ele adota o levou a uma solidão muito... Como é que eu posso dizer? É uma solidão que ele se conformou, mas é uma solidão que ao mesmo tempo ele abre mão de viver outros aspectos da vida dele por conta dessa profissão. É muito interessante. Eu li esse livro para depois ler A Montanha Mágica em algum momento no futuro. Foi um bom primeiro contato com o autor, eu recomendo aí para quem tem na estante ou para quem tiver a oportunidade de encontrar alguma edição dessa história. Outra experiência bem positiva do mês, e foi na sequência de Thomas Mann, foi o Rilke, o Poemas e Cartas a um Jovem Poeta. Inclusive, esses dois livros eu comprei juntos na Saraiva com vários outros que eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. E bom, gente, eu, na parte do poemas, vou ser sincera pra vocês, eu não gostei tanto assim, porque os poemas dele aqui são poemas bem românticos e tudo mais. Eu já contei pra vocês que eu acabo me identificando com poemas um pouco mais dramáticos, angustiantes e até sombrios. Então a parte dos poemas não me chamou tanto atenção assim, embora eu tenha gostado de alguns. Agora a parte das cartas eu gostei. Eu acho que para quem gosta de escrever, para quem quer ser escritor ou para quem já é escritor, vale a pena procurar. São cartas curtas, então a leitura desse livro é super rápida, dá para você encaixar aí em pequenos intervalos. E nesse caso aqui o Rilke também vai falar do escritor, mas por essa perspectiva da solidão, quer dizer, não é aquele escritor boêmio que viaja o mundo e tudo mais, como eu comentei no livro do Thomas Mann. Aqui ele também vai falar muito sobre a solidão do escritor, sobre como a pessoa tem que se dedicar e ao mesmo tempo se concentrar muito para não deixar que essa solidão afete de tal maneira que a pessoa não tenha mais condição de fazer nada na vida dela, né? Fique tão reclusa que acabe se desmotivando até com seus próprios projetos. Mas ele também comenta um pouquinho sobre outras características que ele considera importantes e interessantes para alguém que almeja ser um poeta, mas nesse caso aqui eu acho que serve para qualquer tipo de pessoa que quer escrever, independente de ser poesia. Também gostei bastante dessa experiência, tinha lido já uma outra carta do Rilke no Kindle e espero também ter contato com esse autor no futuro mais vezes, vamos ver se rola.
Bom, depois desses 2 livros físicos, começou uma onda de e-books. Eu vou deixar as capinhas pra vocês aqui, vou comentar um pouquinho também, porque eu não fiz post pra nenhum desses livros. Aliás, nenhuma das leituras que eu fiz em junho teve resenha no blog, e eu acho que só o último livro que eu vou mostrar é que vai ganhar um post por lá, e de repente eu faço um post sobre o filme também. Mas então vamos por partes. O primeiro e-book que eu li em junho foi O Esqueleto, do Aloysio de Azevedo. Você já sabe, eu tenho comentado aqui frequentemente que eu adoro o Aloysio de Azevedo, e esse conto tem um aspecto interessante porque ele retrata o Rio e ele tem o príncipe regente como um dos personagens principais. E vai falar ali sobre algumas obsessões em relação a mulheres, essa ideia de que o príncipe quer aquela mulher, justamente aquela que não quer ele, mas como assim ele é um príncipe, ele vai ter sim a mulher que ele quer. E acontece uma desgraceira toda na história a partir disso. Eu adoro o Aloysio de Azevedo, gosto muito de como ele traz certa ironia pro texto dele, as críticas que ele faz, e depois eu fiquei muito curiosa em saber mais sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II, e fiz uma boa pesquisa sobre a família real portuguesa, coisas que eu já não lembrava desde do período de escola. Então, foi um conto que, além de eu gostar muito da história, me serviu para trazer essa pesquisa aí um pouquinho sobre a história do Brasil e a família real. Esses e-books, gente, que eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje, a maioria é de domínio público, então vou deixar os links para vocês baixarem de graça na Amazon lá no post do blog, e o que for de e-book também, e mesmo que não seja de domínio público, eu vou deixar o link para vocês comprarem lá no post do blog, beleza? Então, depois de O Esqueleto, eu li O Mandarim, do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é um escritor português e eu quero muito conhecer mais o trabalho desse autor. Eu adorei, essa é uma história de realismo fantástico. Conta a história de um jovem português que ele tem um trabalho, uma vida bem simples, só que ele deseja viver, diríamos assim, mais na elite. Um determinado dia ele lê uma história e fala que se tocar uma sineta e ele falar ali umas palavras, um mandarim vai morrer lá nos confins da China e a herança dele vai vir para essa pessoa que tocou o sino. Ele fica com aquilo na cabeça alguns dias, não leva muito a sério, mas depois acontece ali um fato sobrenatural muito simbólico na história, e ele acaba tocando a sineta e acaba herdando essa fortuna do mandarim. Só que ele começa a ver o fantasma desse cara, e aí ele resolve viajar até a China para ver se ele consegue resolver toda a situação. Mas como vocês podem imaginar, não vai acontecer muita coisa boa no caminho desse personagem. Também gostei muito desse texto, também é de domínio público, e vou deixar o link para vocês no post do blog, recomendo a leitura também. Depois eu li A Rainha da Primavera, da Karen Soarelli, que é um livro que faz parte do universo de Miríade, que eu li a trilogia As Crônicas de Miríade, o primeiro volume eu acho que no ano passado, no ano retrasado, que chama Línguas de Fogo, e aí eu peguei essa história para ler, que tu não precisa ler a trilogia para ler A Rainha da Primavera. Ela é uma história que se passa muito antes de começar as crônicas, né, Línguas de Fogo, então tu pode ler antes ou depois, a ordem não interfere. Gostei muito, eu já li outra história depois, né, que vai ficar para o Leituras de Julho, dessa autora. Eu tenho me interessado muito por esse universo de Miríade. Eu acho que ela conseguiu escrever uma aventura infanto-juvenil com um universo que, claro, tem alguns elementos que a gente encontra em outras histórias fantásticas, mas que, no geral, me parece muito particular, muito dela, que ela sabe desenvolver bem as histórias dentro do clima que ela criou. Então eu gostei muito. Quando eu baixei esse e-book ele tava de graça, mas eu acho que agora ele não tá mais. Mas se não me engano, pra quem tem Kindle Unlimited, ele é de graça, só pra quem quer comprar mesmo e não tem. Mas ele é super acessível o preço, também vou deixar o link lá no post do blog. E pra quem gosta de fantasia infanto-juvenil, vale muito a pena procurar. Lá no post eu também, gente, deixo o link do Scooby, porque, por exemplo, esse livro eu fiz um post lá no Insta, no meu Insta, falando da experiência de leitura dele, então não vou me estender muito aqui. Por isso que eu sempre falo, visitem o post e sigam nas redes sociais pra ter o complemento dos comentários do vídeo de hoje. A minha penúltima leitura do mês foi poesia e eu li o livro de Mágoas da Florbela Espanca. Eu tenho um outro livro da Florbela na minha coleção em edição física e li esse e-book e adorei. Como eu falei pra vocês, embora eu não tenha muita familiaridade com poesia, as que eu mais gosto são as melancólicas. Eu acho que porque eu tenho uma personalidade melancólica e triste, e até talvez um pouco pela minha ansiedade isso acaba se tornando uma característica minha, mas eu não gosto de coisas muito românticas, porque eu não sou uma pessoa romântica.
Então eu adorei. O livro de mágoas também é um e-book de domínio público e tem essa pegada também de solidão, da pessoa se dar conta de repente que no momento da vida ela tá sozinha ou que as coisas que ela queria ter feito não aconteceram. Para quem gosta desse tipo de poesia, eu recomendo muito a leitura também. Vou deixar o link para vocês baixarem de graça lá na Amazon no post do blog. E eu terminei o mês com Tubarão, do Peter Benchley. Eu gostei muito dessa história. Eu tive uma impressão no começo do livro que eu ia gostar muito, depois eu perdi um pouco a empolgação com ele, mas quando eu terminei eu pensei, esse livro tem muitos assuntos importantes. Basicamente conta a história de uma pequena cidade litorânea que vive só com a renda do verão, então é muito importante para eles que tenha muito movimento de turistas durante o verão, porque é com isso que as famílias sobrevivem ao longo de todo o ano. Só que aparece um tubarão por ali e começa a rolar umas tretas ideológicas, gente, porque o Broad, que é o personagem principal, que é o chefe de polícia, ele quer interditar as praias, mas ele acaba sofrendo uma pressão muito grande do prefeito, do jornalista da cidade e do comitê da comunidade para não fechar as praias, porque senão vai acabar o verão para Amit, né, que é o nome dessa cidade, e eles vão passar fome durante o resto do ano. Eles pensam, não, o tubarão já foi embora, ele não vai ficar por aqui. Só que é claro, né, gente, como vocês podem imaginar, que essa ideia de manter as praias abertas vai dar muito errado e a gente vai acompanhar, então, uma série de personagens que vão tentar dar fim a esse tubarão. É uma história bem interessante. No final eu fiquei um pouco em dúvida se eu tinha gostado ou não desse livro, porque a gente acompanha o Broad, e o Broad, em determinado momento, ele ficou obcecado com caçar esse tubarão e matar e mandar ele embora ali da praia. Então tem várias coisas que são apresentadas ao longo do livro que não tem exatamente um final, são citadas uma ou duas vezes e depois, como a gente fica com o foco nessa caçada do tubarão, elas não são mais mencionadas. Mas eu assisti o filme recentemente, por isso que pode ser que vai rolar aí um post de livro, um post de filme, e aqui pro canal eu faço um vídeo diferente com ambos. E no filme também a história acaba depois que a treta com o tubarão é resolvida. Então eu fiquei pensando, não, de repente o objetivo do autor é esse mesmo, deixar a gente pensando em como aquela cidade voltou à rotina depois desse fato extraordinário. É uma leitura, gente, que eu recomendo muito. Vocês podem ver que a minha edição é uma edição antiga que eu comprei no sebo, mas a Dark Side Books lançou esse livro em uma nova edição recentemente, então vocês encontram também para vender. Bom, gente, então essas são as minhas leituras do mês. O Kindle tá aqui para representar, né, todos os e-books que eu li. Foi um mês, como eu disse, com vários hiatos, mas que acho que agora para julho finalmente eu tô conseguindo retomar o meu ritmo de leitura e vai ser muito bom. Mas apesar de tudo não posso reclamar de junho, porque entre os livros físicos e entre os e-books eu fiquei mais ou menos na minha média de leitura, que varia entre 5 a 7 livros, com algum outro mês se destacando aí em mais do que isso. Então é isso, gente. Me contem aqui embaixo como é que foi o mês de junho de vocês, se vocês leram bastante, se vocês leram pouco, qual foi o livro favorito de vocês no mês e como é que foi as experiências, o que vocês esperam agora para julho depois do mês passado. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!